Olá, meus amigos, bem-vindos ao capítulo 5 da minha história. Hoje eu estava até meditando sobre a paz. Quanto mais vivemos sem expectativas, menos temos ansiedade, preocupações e mais a paz vai chegando até nós. Então, eu acho importante esta dica, é o que a gente fez, né? Sim, bastante tempo a gente vem observando o resultado que tem para a nossa mente, para a nossa parte emocional. É como que curar algumas doenças. Por exemplo, doenças que cientificamente não tem cura, né? Há tratamentos, igual, por exemplo, a depressão, a ansiedade, todas essas derivadas, né, ali de sentimentos, essas doenças sentimentais que vêm ali através das emoções, geradas pelas emoções e os sentimentos, são coisas que são psicológicas, há tratamentos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma intervenção médica, fazer ali tratamento com medicamentos e tal, devido ao nível, né, de evolução que chega esta situação, que começa, eu creio que o início é nas expectativas. Porque quando nós eliminamos as expectativas, nós não temos preocupação, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que ter projeto, não tem que pensar no amanhã, né? No nosso futuro. Com certeza, sim, nós temos que ter projetos, mas sem aquele apego, sem aquela preocupação se vai acontecer ou se não. A gente tem que ter, mas viver o dia a dia, o presente, porque cada momento, cada dia, a gente vai, é como uma construção de um prédio, né? Às vezes, quando está muito atrapalhado, assim, muito, assim, bem destruído já mesmo, às vezes a opção melhor é derrubar tudo e fazer de novo, né? E, por exemplo, eu mesmo, eu considero que psicologicamente, espiritualmente, comigo aconteceu desta maneira. Mas tudo isso derivado das crenças, da influência, né? A influência social, a influência religiosa, a influência da família, a influência dos amigos, né? A influência dos parceiros, enfim, tipo assim, um tipo de prisão, né? Eu digo que a paz, ela existe só se a liberdade for conquistada primeiro, né? E a liberdade mais importante que nós temos que conquistar, que nós devemos conquistar nesta era, exatamente esta liberdade mental, esta liberdade de pensar, né, com a própria cabeça, não ser ali implantado um pensamento e tipo assim, e você, né, crer, aceitar aquilo como que porque cada pessoa, quando a gente vai dar um conselho para alguém ou vai estar ali conversando, né, dando uma opinião sobre alguma coisa, sempre, primeiramente, a gente relaciona o nosso ponto de vista. Quer dizer, por exemplo, se eu estou dando um conselho, vou, assim, entre amigos, a gente está ali dando um conselho, dando um palpite, ou uma opinião, a gente fala segundo a visão da gente. E aí, o que envolve tudo isso? Esse ponto de vista nosso. Isso aí envolve todas as nossas crenças, a nossa maneira de pensar,
a nossa maneira de... Enfim, envolve tudo isso. Então, quer dizer, aquilo ali é simplesmente uma opinião, um conselho, mas segundo o ponto de vista de outra pessoa, né? Não quer dizer porque é porque fulano ou fulana, ou o pai ou a mãe, ou o filho, ou o mestre, o pastor, sei lá quem for, né? Disse que então pronto, beleza. Sim, a gente confia nos nossos mestres, nos nossos pais, mas eu digo assim, quando há aquela que você, por exemplo, eu digo assim, igual estou falando por experiência própria, estou falando do meu ponto de vista, que as crenças, e eu mesmo, né, porque a maioria das vezes eu me considero influenciável, né? Assim, fui bastante influenciado e tal, mas essa influência, eu acredito assim que é um limite que eu mesmo me dava, né? É um limite para mim mesmo. Mas as crenças também, limitante, né? E tudo isso. Mas quando a gente consegue se libertar, né, ter essa liberdade mental, né, porque isso, né, isso aí qualquer pessoa, isso aí eu creio que é o livre-arbítrio que nós devemos utilizar, principalmente nessa parte aí, porque quando nós entendemos que nós temos a nossa maneira de viver, nós temos ali, descobrimos, né, aquilo que nos dá prazer, aquilo que é curioso, aquilo que é interessante, aquilo que a gente quer e tal, né? Aí, de repente, muitas vezes, igual, por exemplo, no meu caso, por estas, né, o redor, o externo, a maneira de influenciar já é esta né, não, mas isso não existe, ou tal, ou não é assim, o certo é assim, ou a maneira é assim e tal. Então tipo assim, mas eu sempre, tipo assim, poxa, tá, mas eu sou curioso, né? Eu quero saber, né? Eu quero entender para mim saber o que eu tô fazendo, o que eu tô acreditando, né? Aonde que eu tô indo. Então, quando a gente, né, igual questionava e tal, algumas coisas, aí a gente, né, perdia até, ali já vi que não tinha como ter informações, porque eram pessoas que não conheciam, não tinham noção, não sabiam, né, também ouviram falar, ou foram implantados os programas, né, as crenças, e né, passando pra gente. Só que quando a maneira da curiosidade, o que a gente queria saber, que a gente viu que não tinha resposta, ou não, né, mas via que as pessoas não tinham conhecimento, não sabia e também não se interessava em conhecer, né? Ainda que, por exemplo, igual eu assim, tão curioso que às vezes até aquilo que tipo assim, que eu julgo pra mim ali que é errado, que é prejudicial, às vezes eu quero, né, entender aquilo ali para me saber como que as pessoas, né, como que uma mente, né, diferente. Isso é muito interessante, principalmente por causa da nossa profissão, né? Isso aí já veio desde a psicologia lá, que já né, abrindo esses caminhos. E agora, por último, a gente está terminando aí informações de terapeuta, né, algumas especializações, principalmente em relacionamentos, e exatamente isso a gente tem que, né, aperfeiçoar cada vez mais em conhecer mais, né, tipo de mentes, porque ali é essa maneira que a gente consegue compreender, né, aquilo que é limite, aquilo que é crenças, aquilo que é mau hábito, aquilo que precisa ser corrigido, né, para que haja um resultado, né,
um resultado eficiente deste estar em paz, de ter paz, né? Igual como eu estava dizendo sobre as expectativas, que quando a gente, né, deixa as expectativas e confia em Deus, confia no universo, né, que está tudo sob controle, e que a gente também está ali, né, fazendo a nossa parte, vivendo o momento, resolvendo aquilo que tem que resolver do passado, ou, enfim, tipo assim, andando, né, fazendo ali o que tem que fazer, acompanhando, né, e nós mesmos tomando aquela responsabilidade de nos cobrar, né, poxa, porque que ontem, tal, hoje, tô melhor e tal, tô com saldo positivo, ou tô precisando de investir mais, porque tá no vermelho. Então, quer dizer, essas noções a gente vai tendo e elas vão aumentando a nossa vontade. O Alberto Stein, né, tem aquela famosa frase dele, que existe uma força mais poderosa do que a eletricidade, a bomba atômica, todas essas forças aí, né, elétricas, que é a vontade. A vontade é a força mais poderosa para nós seres humanos, porque a vontade, ela elimina ali qualquer, quando é aquela vontade mesmo ali, direto do fogo da essência, né, aquela vontade que move, né, que move o nosso dia a dia. Então, esta vontade, ela realiza qualquer coisa, né? É a lei da atração, né? Tudo isso aí que a gente ouve falar sobre, né, que envolvido ali na psicologia de conquistas, é baseada na vontade, porque a vontade é o fogo, né? A vontade é o fogo. Só que aí a vontade só não vai resolver, né? Tem que ter o fogo, a terra, o ar e a água. Tem que ter os 4 elementos em equilíbrio ali para comprovar, né? Porque o Steiner falava isso porque ele, poxa, o físico mais foda da história, né? Do século XX. Então, esta vontade, por exemplo, né, comecei a provar essa vontade, a força dessa vontade, assim, com consciência mesmo, agora já há poucos anos, né, alguns anos, quando eu, né, ali um dos momentos mais, assim, perdidos da minha vida, querendo fazer alguma coisa, mas sem saber o que era, não queria ficar do jeito que estava. Então, tipo assim, a gente tinha uma vontade ali e aí passar durante esse período aí, teve uma virada de ano, parece de 16 para 17, que eu tive ali, assim, um desejo, assim, de paz, né, e tal, fazendo uma reflexão da minha vida, né, e observando ali glórias, conquistas e tal, percas e tudo, né, e naquele momento eu, assim, desejei uma paz, mas eu via tudo e falava assim, poxa, mas eu tenho paz, não, olha a minha vida e tudo, mas aí aquele desejo sempre batendo. Então teve aí eu falei assim, beleza, vamos buscar por isso. Aí a gente começou, né, a abrir, inclusive foi até nesse ano mesmo que eu fiz uma primeira, um primeiro trabalho assim, bem
bem profundo sobre sonhos, sobre a parte onírica, né? A hora que a gente dorme, tal, mas sobre os sonhos. Então, nesta ocasião, eu pratiquei bastante mesmo, né? E tive muitos sonhos assim que eu anotei. Foi um ano todo, mas eu tenho uma agenda cheia de sonhos, né? Então, essa vontade ali que eu tinha, né, e tal, ela, tipo assim, foi uma coisa que começou a me mover, tipo assim, eu tava totalmente, assim, eu sentia força, vontade de fazer as coisas e tudo, mas assim, sem aquela direção, né, mas eu me sentia assim, completamente sem fogo, fraco, né, sim, sem, perdido, né? E essa vontade, né? Daí nos colocou no caminho também que a gente já tinha ali alguns conhecimentos ou buscava por alguns conhecimentos, né? Assim, já antes e tal. E começou, né? A gente parece que tudo começa a encontrar a gente, né? Aquilo que a gente precisa nos momentos. Então, a partir desse ano aí foram muitas coisas, muitas experiências assim muito fortes que eu tive ainda, até a última agora no ano passado, né, em 2021, um acidente que eu quebrei o fêmur, fiquei um ano, né, e a recuperação completa, mesmo 2 anos, mas um ano assim, bem tratando mesmo, né, com as muletas, o início cadeira de rodas, depois muletas. Quando eu fui para casa depois da clínica já era só muleta, mas aí depois uma só, né? Depois só para quando eu fosse muito longe, foi diminuindo. Então, mas tipo assim, inclusive foi neste momento, quando aconteceu isso, que aí eu vi assim, poxa, agora sim, agora eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer nada, né? Agora vamos vivenciar essa experiência, né? Foi tipo assim, nesse clima que eu cheguei lá na clínica com a perna quebrada, né? Sentindo muita dor e tal, e fiquei 66 dias, né? Entre o hospital, ali 5 dias entre a cirurgia, após a cirurgia, e depois mais 61 dias na clínica César de Pape, recebendo todo aquele carinho lá, daquelas pessoas, né, do pessoal lá que simplesmente, igual eu disse no e-book, né, que eu escrevi lá no mini e-book, que para mim eram anjos, né, que estavam servindo, amigos, né, que tipo assim, às vezes até tinha tempos que a gente não via, né, apareceram, né, foram visitar a gente. Então é interessante, e tudo isso eu já estava nesse clima. Então, depois disso, o estado que eu estava ali, né, inclusive teve uma amiga portuguesa, a, a Maria, né, teve um dia que ela me ligou e aí ela falou assim, e aí, como é que você tá? Aí eu, não, tô radiante, super, eu tava de um astral bom no dia, na hora que ela me ligou. Eu tinha feito eu tava tendo uma conversa com o Tiago, o Benevides, né? Um professor da época da gente lá também, que ajudou pra caramba. E eu tava, né, assim, um astral elevadíssimo. Aí, quando eu falei com ela, eu tô ótimo, legal e tal, ela falou assim, credo, mas que isso? Com a perna partida, daí em cima da cama, não sei o que, preso aí na clínica e tal. E aí, tá tudo bem ainda? Eu falei, ah, tá, sim, minha amiga, tá, por fora pode parecer que não, mas aqui por dentro tá melhorando a cada dia, né? Então, quer dizer, a partir desses momentos, né, de observar depois disso aí, de lá pra cá, aí eu tive realmente a conclusão de que eu nunca tive paz na vida.
porque eu tive felicidades, muitos momentos felizes, né, de alegria e tal, isso tudo eu tive, só que isso é normal, né, isso aí todo mundo, né, normal. Agora, merece ter, mas a paz é uma coisa mais profunda, que é aquilo que você sente por dentro, mesmo sem estar em festa nenhuma, sem ter dinheiro, enfim, é uma situação assim. E tudo isso, como eu disse lá no início, vem baseado naquele estar no presente, porque o viver o momento, o estar no presente, vai impedir de que você fique ali com a sua mente voltada para o futuro, né? Criando expectativas, desilusões, ou sei lá, criando qualquer coisa, ou construtiva ou negativa, assim, de maneira frequente na sua mente. Não. Deixe para a hora dos projetos, né, de estar ali, tira um momento do dia para você fazer um levantamento até daquilo que você está fazendo, né, se está ali cumprindo ali o que você mesmo determinou para você, e se está ali no caminho, dá uma ajeitada, puxa para perto, ou adia mais um pouco, né, mas assim, sem aquela coisa de o tempo todo, o momento todo, o dia inteiro, aquela coisa ali na cabeça, né? Que é um projeto ainda, mas tá ali na cabeça. Aí, né, quando tá aquela empolgação, até isso é ruim, né? Quando tá assim, vai dar certo e tal, e aquela expectativa, até isso é ruim. Tem a parte boa que, né, agita, dá energia, a gente fica alegre, fica com energia boa. Mas tem outro lado que aí de repente, né, aquela alegria toda aí você sente aquela, né, aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação, mas aí de repente você, mas e se der errado? E se não der certo? E se não for isso? E se amanhã? E se depois? Nossa, o que eu tenho que fazer? Aí tipo assim, viu como é que é a maneira? Aí se você deixar a sua mente entrar nessa onda aí, já era. Aí você está sempre perturbado. Vai estar sempre ali sendo perturbado por essa... Ou êxtase, alegria demais, ou tristeza demais. Extremos. Extremos não é legal. Né? Não é legal. Então, hoje eu vou falar aqui rapidamente que, para encerrar lá também aquele resumão que a gente fez no sábado, eu coloquei aqui uma mandala, um original aqui, né, no sentido certo, e aqui eu coloquei a minha maior, porque aqui tem uma diferença, porque aqui, ó, aqui não deve dar para vocês lerem, mas eu vou, aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Aqui nós temos Áries, e aqui o Áries é aqui, né? Aqui é o Áries. Então, aqui nós temos Áries. O que acontece aqui? Devido à hora que é o meu nascimento, o local, né, ali, a cidade, tudo, devido isto, essa mandala aqui é a original, né? Mas quando quando coloca ali o dia e tal, dá esse resultado, neste horário, a mandala vai estar nesta posição, aqui assim, entende? Aí aqui começa a o nosso ascendente, né? A casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a 12, nos signos. Então por isso que tem hora que, por exemplo, você vê uma pessoa que é de um signo e uma outra que é do mesmo signo, mas elas parecem ser completamente inversas uma à outra. Porque todas essas influências, os planetas que vai estar, onde vai estar, tudo isso faz diferença. Então, até mesmo para que a gente entenda, né, a maneira correta de aproveitar ali, ou de dar ali,
ficar atento ali a algum tipo de energia de algum planeta, né? Então, tudo isso aqui vai nos dando um norte, né? Que a gente vai compreendendo o que a gente faz de certo e pode melhorar, aquilo que a gente faz que não está muito alinhado também, né? A maneira como corrigir é muito interessante. E tudo isso, né, fez uma diferença muito grande, principalmente a gente começou a aprofundar desde o final do ano passado agora, estudar assim, bem mais profundo a astrologia, para entender, né? E principalmente para aqui, né? Isso aqui que foi a chave, a leitura de mapa, né? Eu já bastante interessado, a gente já fez até alguns mini cursos, né? Tem algumas instruções de astrologia, mas assim, mas só por mesmo mais curiosidade. Mas aí a gente agora começou, né? Desde o final do ano passado a gente começou a investir nisso aí, né? Com assim mais responsabilidade e tal, porque é uma coisa muito interessante. Tipo assim, porque não é para igual, por exemplo, às vezes a pessoa quer entender, é muito complexo, né? Tem que ter mesmo assim uma vocação, alguma raiz ali, uma curiosidade, uma vontade muito forte, né? Para embarcar. Mas depois que a gente pega ali o gosto, tipo assim, um conhecimento que vai para infinito, né? É infinito, a gente está sempre recebendo mais. Então, eu quero encerrar aqui já hoje, né? A gente ia falar mais aqui sobre esse relacionamento assim com a paz, né? Que eu adquiri e conheci, né? Porque eu não conhecia, né? Eu ficava imaginando e tal. Igual eu disse uma vez que a gente teve assim, grandes realizações e tal, né? Fazíamos ali projetos de coisas e trabalhávamos naquilo e chegava lá na hora, era aquele resultado. Às vezes para pessoas ao redor e tudo, às vezes era super satisfatório, era até surpreendente, mas eu sempre achei satisfatório e às vezes até surpreendente também, né? Mas nunca mesmo assim aquela satisfação completa, né? Coisas que hoje, por exemplo, às vezes um sorriso, né, de uma pessoa, um abraço do filho, sei lá, provoca esse tipo de êxtase na gente que eu considero que é melhor, né? Que tipo assim, não é que é melhor, é mais saudável, mais puro, né? Assim, mais interior mesmo, mas é mais puro que aquelas grandes conquistas que, né, ficamos maravilhados, envaidecidos, né? Isso é muito legal, mas também desde que haja esta consciência da paz, né? De ter paz, de ser paz, de estar em paz. Então, aí esses momentos de êxtase, né? De prazer, esses momentos de satisfação, de glória, eles se tornam muito mais poderosos. Porque se nós aprendemos, né, a ter paz ali, se nós podemos ter paz ali, ou ter uma satisfação muito grande numa coisa simples, né, que alguém olha, de repente uma pessoa comum olha e fala assim, poxa, mas que uma coisa dessa, uma simplicidade dessa, né, como que a pessoa fica feliz, satisfeita com pouca coisa e tal. Então, quer dizer, uma pessoa que já não tem noção de paz. Então, vamos ficando por aqui, boa noite a todos e amanhã a gente volta com o capítulo 6 e amanhã eu vou falar um pouquinho da minha adolescência.